Nós temos uma série de mensagens no livro de 1 Samuel. Nós estamos vendo capítulo por capítulo, verso a verso. Nós estamos agora no capítulo 5 de 1 Samuel. Nós todos estavam lá. 1 Samuel, capítulo 5. No Samuel 5, nós temos aqui, o Rafael trouxe semana passada, a arca foi levada pelos filisteus. Eli, aquele sacerdote velho e iníquo, morre, os seus filhos morrem, a mulher de um de seus filhos, chamada Finéias, a mulher dele também morre, ela dá à luz a um filho, chama ele de Icabode, em hebraico a palavra kavod significa glória, Icabode significa a glória se foi, a glória nos deixou, porque a arca da aliança não está mais em Siló, não está mais em Israel, ela está agora no território dos filisteus. Nós vamos ver o que Deus vai fazer, o estrago que a arca da aliança vai fazer aqui no capítulo 5 de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 5, nós vamos ler o capítulo todo, é um capítulo curto, apenas 12 versos. Após a leitura de dizer essa é a palavra do Senhor, todos que creem respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. 1 Samuel 5 diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram a de Ebenezer para Asdod. E tomando a arca de Deus, os filisteus a colocaram no templo de Dagon, junto a Dagon. No dia seguinte, quando os habitantes de Asdod se levantaram de madrugada, Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Então levantaram Dagon e o puseram de volta no seu lugar. Mas quando se levantaram de madrugada no dia seguinte, Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e as suas duas mãos estavam cortadas sobre a soleira, restando apenas o tronco de Dagon. E é por isso que até o dia de hoje, nem os sacerdotes de Dagon, nem todos que entram no templo de Dagon em Asdod pisam na soleira de Dagon. Entretanto, a mão do Senhor pesou sobre os habitantes de Asdod e seus arredores, e os assolou, afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram isso, disseram: que a arca do Deus de Israel não fique conosco, pois a sua mão pesou sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Por isso mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Responderam: que ela seja levada para Gate. Assim levaram a arca do Deus de Israel para lá. Mas depois que a levaram para lá, a mão do Senhor castigou a cidade, causando grande pânico, pois feriu os homens da cidade, desde o menor até o maior, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Mas quando a arca de Deus chegou a Ecrom, os moradores de lá exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel para matar a nós e ao nosso povo. Mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram: tirai daqui a arca do Deus de Israel e devolvei ao seu lugar, para que não nos mate a nós e ao nosso povo, porque toda a cidade estava aterrorizada e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Pois os homens que não morriam eram feridos com tumores, de modo que o clamor do povo da cidade chegava até o céu. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus de Israel, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, nosso Deus, nós te bendizemos por todas as coisas. Estamos diante da sua palavra, que é eterna, é viva e eficaz, e que fala aos nossos corações quando o seu Espírito abre a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente para o Senhor. Por isso pedimos que o teu Espírito faça essa obra que somente o Senhor pode fazer. Nenhum de nós é capaz, ó Deus, de crer na sua palavra e em ti e ser transformado por ela. Dependemos completamente do Senhor. Acalme a turbulência dos nossos corações, nossos pensamentos, e leve-nos, carregue-nos, arraste-nos ao Cristo crucificado, a qual nós já louvamos e ouvimos a sua voz. Faça essa obra em nosso meio, para a sua glória, em nome de Jesus, ó Pai, pelo poder do seu Espírito. Amém e amém.
Então, irmãos, como eu falei para vocês antes da leitura, nós temos a Arca da Aliança sendo levada aqui pelos filisteus. O Rafa trouxe muito bem isso na semana passada. E na verdade tem um filme que ilustra e se baseia muito bem nessa passagem aqui de 1 Samuel do 4 até mais ou menos o capítulo 6. É um filme muito recente que toda a geração Z conhece, que é o filme do Indiana Jones, né? Lá da década de 80, Indiana Jones, Os Caçadores da Arca, né? Quem que conhece esse filme aí? Levanta a mão. Só que tem mais ali. Não é a geração Z, pelo menos. Né? O filme é um dos mais, se não é o primeiro, é um dos primeiros filmes ali do Indiana Jones, e a trama é basicamente uma atualização dessa passagem. Eles estão procurando ali a Arca da Aliança, eles estão tratando a Arca da Aliança, igual a Rafael trouxe na semana passada, como um amuleto, como uma coisa mágica que automaticamente quem a portasse teria ali a bênção e o sucesso de Deus, e quem estava à procura dela, na verdade, era Hitler e os nazistas, e o papel do Indiana Jones ali com a sua equipe era resgatar ali antes, né, que Hitler conseguisse dar ali, a colocar as suas mãos, porque ele acreditava no filme que aquele que possuísse a Arca da Aliança venceria qualquer guerra ali diante dele. No final, quando os nazistas eles abrem ali a Arca e olham para dentro, todos eles morrem de uma forma estupefata, espantosa. E Indiana Jones ele acaba não olhando, ele não morrendo, mas o ponto é que ele está, a Arca da Aliança, mesmo nesses filmes, ela traz essa aura de perigo, né? Os nazistas eles imediatamente morreram, assim como os filisteus aqui, eles morreram e foram atormentados com muitos tumores, que a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. E é muito interessante que os filisteus, eles são um tipo de prefiguração dos nazistas, porque todos esses povos, eles estão contra o povo de Deus, aqui o povo de Deus no Antigo Testamento, Israel, Hitler contra ali os judeus, e na verdade a maior parte dos judeus que foram mortos ali no nazismo eram judeus protestantes, eram nossos irmãos, no mínimo ali 80% daqueles milhares de judeus mortos eram nossos irmãos, e você tem aí a figura da besta, do Estado totalitário que se levanta para esmagar a igreja, mas Deus sempre preserva os seus. E na verdade, se a gente lê esse texto em hebraico, o filisteu, a palavra hebraica para filisteu é Pelestim, ou Palestim. Então nunca chame a terra de Israel de Palestina, porque foi dado esse nome exatamente para zombar dos judeus. Aqui é a terra dos filisteus, é a terra daqueles que odeiam Israel, né? Então aqui você tem uma trama que está dentro da trama bíblica, está no filho da serpente, os filisteus aqui, tentando esmagar o filho da mulher, que é Israel, nesse momento da história da redenção. Eles conseguem vencer, eles conseguem capturar a Arca da Aliança, mas Deus vai por si mesmo, sozinho, sem nenhuma ajuda, derrotar aqui os filisteus que levaram a Arca da Aliança para suas cidades, né? Para Asdod, para Ecrom, para Gate. O Rafael falou da Pentápolis, as 5 cidades enormes dos filisteus, e Deus acaba destruindo pelo menos 3 delas aqui, assolando com muitos tumores e até mesmo com muitas mortes. Em 1 Samuel 5 ele vai trazer uma teologia, ele vai revelar para nós quem é Deus, pelo menos em 3 aspectos diferentes. Nós vamos ver hoje, do verso 1 ao 5, a superioridade de Deus. E aí o título do sermão é Yahvé contra Dagon, nosso Deus contra o Deus filisteu chamado Dagon. Depois do verso 6 até lá no verso 10, nós temos a mão do Senhor. Então Deus é apresentado como aquele que é supremo, como aquele que é superior a todos, e Ele é mostrado como aquele que estende a mão para punir os seus inimigos. E no verso 11 ao 12, a teologia aqui de Samuel é mostrar o terror de Deus. O quão terrível é o Deus que os filisteus estavam lidando com ele. Então vejam comigo o capítulo 5 de 1 Samuel, verso 1. Diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Asdod. E tomando a arca de Deus, os filisteus a colocaram no templo de Dagon, junto de Dagon. Então por que os filisteus fizeram isso? Porque era a coisa mais comum esperada no mundo antigo, ali no Antigo Oriente Próximo, que o povo que vencesse o outro povo em guerra, ele capturaria os seus deuses. E a mentalidade era uma mentalidade sincrética. O que é o sincretismo? Eles não vão destruir ali os deuses que eles vão conquistar. Não, eles vão incorporar essas divindades nas suas divindades. Porque Dagon é o nosso
Deus, Deus dos filisteus, ele venceu o Deus de Israel, mas o Deus de Israel é uma divindade também. Eles não eram ateus, eles eram politeístas, há vários deuses. O que acontecia então? Eles incorporavam, eles introduziam então o Yahvé, ou qualquer outro povo que eles vencessem, qualquer outro Deus que eles conquistassem, no templo deles. Então aqui está o nosso templo, Dagon está lá no centro, ele é o nosso Deus principal aqui, ele é que venceu a nossa batalha. Opa, mais um Deus incorporado aqui no nosso panteão, Yahvé, o Deus dos israelitas, mas ele entra como Deus derrotado, mas ele entra como Deus. E aí nós, na nossa pós-modernidade, a gente pensa, mas que coisa mais pagã se fazer, não é? Colocarem vários deuses num lugar só, é uma coisa que soa muito estranha aos nossos ouvidos, mas irmãos, nós fazemos a mesmíssima coisa. O ser humano não muda, a nossa depravação, nosso pecado não muda, só muda as figurinhas que nós representamos os nossos pecados ali. Então é muito comum no meio evangélico, para apontar o dedo para a nossa cara primeiro, nós fazemos um sincretismo de vários deuses. A única diferença é que não tem, pelo menos na maioria das vezes, estátuas representando nossos ídolos, as nossas divindades. Mas meus irmãos e irmãs, no meio evangélico, Jesus é mais uma divindade menor, junto com outro panteão de divindade. Nas igrejas tem um altar para o sexo pecaminoso, para a prostituição. Nas igrejas tem um altar ali do outro lado para o ídolo mamon chamado dinheiro. O ídolo da fofoca e o ídolo da glória, quando os líderes se gloriam, quando alguém faz alguma coisa na igreja se gloria, está lá o altar do Deus fama. E a gente mistura tudo isso com uma sopa de letrinhas e acha que está tudo bem. Meus irmãos e irmãs, 1 Samuel 5 nos ensina que a superioridade de Yahvé exclui o sincretismo. Não permite misturas, não permite conflitos, não permite que nós adicionemos divindades no nosso coração, não permite ídolos serem construídos e permanecerem ali intactos na capela da nossa alma. A superioridade de Yahvé demanda exclusividade. Essa é toda a Bíblia. Eu sou o Senhor, não há outro Deus diante de mim, portanto vocês não vão adorar outros deuses. O primeiro mandamento fala exatamente isso. A superioridade dele exige-se exclusividade. Ele não é o maior dentro de uma cadeia de outros deuses prometidos, ele é o maior porque ele é único. E nós não podemos dar espaço no nosso coração, na nossa casa, e muito menos nossa igreja, que é de Deus, que é de Cristo, não é nossa, a ídolos. Nem ídolos pessoais, pessoas, nem ídolos de atividades, e nem ídolos de pecados realmente escrachados em nosso meio. O verso 2 então nos ensina que Deus não tem rivais. Deus é colocado lá com Dagon. Dagon é apenas uma porcaria de uma estatuazinha de gesso, e não é nada, não representa nada na realidade, é apenas uma projeção do coração idólatra aqui dos palestinos, dos filisteus aqui. Verso 3, e no verso 3 ao 5, até pelo menos verso 4, nós temos dois confrontos de Deus com Dagon aqui. Eles acordam de madrugada, primeiramente Dagon está encurvado, está aos pés de Yahvé, que é muito significativo. Depois eles levantam a estatuazinha ali de Dagon, e depois no segundo momento, ao cair, ele não despedaça, ele não vira alguma coisa assim, sem forma, não, exatamente a cabeça dessa estátua e os braços dessa estátua estão ali cortados diante da arca da aliança, que está representando Deus no meio dos filisteus ali. O que isso significa? Por que temos esses dois momentos? E aqui é muito importante a gente prestar atenção no detalhe do texto, porque o autor de Samuel poderia ter simplesmente colocado uma vez só, Dagon caiu e se espatifou. Não, ele caiu primeiramente intacto diante da arca da aliança. Primeiramente, meus irmãos e irmãs, Dagon, no panteão ali na religião dos filisteus,
ele é o pai de Baal, é por isso que é o Deus principal. Então Baal seria o Deus principal deles, é o Senhor deles. Baal, a palavra Baal significa Senhor. E aí você tem um Deus maior do que Baal, que é Dagon, que é o pai de Baal. E Dagon, ele é o Deus da fertilidade. Ou seja, uma das coisas mais importantes para o povo filisteu era a fertilidade, porque o Deus maior deles estava representando aqui a fertilidade e o nascimento de novos filisteus. É ele que conseguiu então, na cabeça deles, a continuidade, o aumento e a expansão dos filisteus ali na região deles ali. É a mesma coisa em todos os tempos, é a mesma coisa hoje. O que são os ídolos? O que são os deuses? É a projeção dos nossos ídolos. E os nossos ídolos são nada mais, nada menos do que partes da criação boa de Deus, do que recortes da boa criação de Deus, que Ele criou tudo e disse é muito bom. A idolatria é nada mais, nada menos que a gente fazer um recorte e absolutizar essa partinha da criação como se fosse o nosso alvo, como se fosse aquilo que vai nos satisfazer, nos preencher, como se fosse o princípio de significado da nossa vida e o fim, ou finalidade do propósito da nossa existência. É isso. Baal, ao Deus que traz a chuva, Ele é o Deus da colheita. Opa, eu estou idolatrando a comida, os meus recursos naturais, e aí eu dou um nome para isso, Baal. Opa, eu estou idolatrando o sexo, o prazer sensual, então eu vou dar um nome para isso, Dagon. Mas dando o nome ou não, o ídolo permanece o mesmo. E o que esse verso 3 nos ensina é que Dagon está aos pés de Yahvé. O que esse texto ensina é que a fertilidade está no controle de Yahvé, está debaixo dos pés, está submisso a Yahvé. Isso é muito importante porque toda a criação, toda ela, cada milímetro cúbico dessa vasta criação, visível e invisível de Deus, está debaixo dos pés do Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele que criou tudo o que há de bom aqui. E vejam como que a idolatria, ela nos prega uma peça. Ela é essa armadilha, ela é esse engano, ela é essa mentira do diabo para nós. Porque quem fez a sexualidade, senão o nosso Deus? Ele projetou o corpo dos animais e do homem e da mulher para ter esse prazer sensual de produzir vida. Isso é maravilhoso. Quem criou a comida e o gosto da comida e as propriedades do nosso paladar e também dos animais, para que a gente possa não apenas comer, mas desfrutar do alimento. Quem criou a riqueza, o ouro, prata e as pedras preciosas, não Deus, para que nós sejamos abundantes nisso e sejamos mordomos de tudo que Deus está na criação. Todos os nossos ídolos malditos em nossos corações, porque nós os amaldiçoamos, é parte da boa criação de Deus. A criação é boa, nós a transformamos num ídolo, nós usufruímos dela de forma destrutiva e pecaminosa e iníqua. E aí que está o detalhe: quando nós endeusamos alguma coisa da criação, a gente não consegue desfrutar disso. Isso é o ponto. Quando você compartimentaliza uma partinha da criação, dinheiro, sexo, fama, comida, esposa, filhos, marido, igreja, líder religioso, você está esperando que aquela criação se porte como Criador, e ela não consegue, não consegue mover 1 milímetro para isso. E aí você se frustra muito bem feitamente. Mas, quando nós reconhecemos Deus é o meu Senhor Supremo, aí sim, tudo está aos pés dele. Aí o cristão, com essa mentalidade madura e bíblica, ele consegue desfrutar
de tudo que Deus dá na criação de uma forma legítima, de uma forma saudável. Porque você não espera que a sua esposa seja o seu Deus, o seu marido, os seus filhos sejam o seu Deus. Você não espera que a sexualidade satisfaça a sua alma. Você não espera que o dinheiro venha a preencher o seu coração. Não, tudo isso são meios para que eu glorifique a Deus, porque a minha alma está satisfeita nele. Dagon, a fertilidade está aos pés de Yahvé. Só que no outro dia, na outra madrugada, a idolatria continua, obviamente, e aí vem a sentença de Deus. A cabeça de Dagon é cortada, as mãos de Dagon é cortada. Qualquer filisteu, qualquer pessoa aqui nessa época do mundo antigo, ao olhar para isso, saberia imediatamente: cabeça é um símbolo de autoridade. A autoridade do nosso Deus, Dagon, caiu diante da arca da aliança. E essa nem é a forma de Yahvé, porque Yahvé não tem forma, é apenas o utensílio do templo, do tabernáculo. Deus cortou a cabeça de Dagon. Deus cortou as mãos de Dagon. Dagon não pode fazer nada diante de Yahvé. O próprio Deus, sem nenhum auxílio de ninguém, ele quebra a autoridade, ele esmaga, ele corta a cabeça de Dagon, como um eco lá de Gênesis 3,15, que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E não tem ninguém que consegue esmagar a cabeça da serpente. É o próprio Deus que ao longo da Bíblia vai esmagando as cabeças da serpente, vão se levantando, até que Cristo faz isso na cruz de forma definitiva. Então o que Deus faz? Quando a sua imagem, que somos nós, idolatramos a criação que Ele fez, Deus, Ele pune a criação para punir a nós em nossa idolatria. É isso que Ele faz. O dilúvio é isso. As 10 pragas do Egito é exatamente isso. Os egípcios estão adorando o rio Nilo, eles estão adorando o sol, eles estão adorando o faraó e o filho dele, eles estão adorando a fertilidade. Deus vai em cada uma das 10 pragas golpeando fatalmente. O rio Nilo se transforma em sangue, o sol na nona praga se escurece, o filho de faraó, que é uma divindade, morre. E vem ali gafanhotos e rãs e piolhos para destruir todo o gado e a plantação deles. Deus está desconstruindo, Ele está destruindo, Ele está decriando, Ele está invertendo o processo de criação, porque a criação que é boa, para os egípcios ali no caso, está sendo um objeto de idolatria. Então Deus pune a criação. É isso que Ele está fazendo aqui com Dagon. A fertilidade pertence a Deus. Deus inventou, criou e fez o design dos seres vivos para serem férteis. Isso é bom. Gênesis 1, cada espécie vai multiplicar e produzir. E Deus olhou para isso e falou: isso é bom. Não, isso está debaixo dos meus pés. Você quer idolatrar isso? Então eu vou cortar a cabeça da fertilidade diante de você. Então, se você é filho de Deus mesmo, e você está aí nutrindo ídolos no seu coração, que Deus quebre a cabeça desse seu ídolo. Que Deus te torne infértil se você for idolatrar os seus filhos, um filho futuro seu. Que Deus destrua o seu negócio, o seu emprego, se mamon for tomar conta do seu coração. Que Deus te dê doenças se a saúde é o seu. Tudo que importa na vida é a saúde, diz os ímpios. Deus vai cortar qualquer ídolo que você venha nutrir aí no seu coração enganoso. Então 1 Samuel 5, do 1 ao 5, nos ensina sobre a superioridade de Yahvé, que não permite concorrentes, que coloca Yahvé como único, que não permite sincretismo, que é Senhor de toda a criação. Obrigado. Que é Senhor de toda a criação e que pune a sua criação se nós a usarmos indevidamente. Segundo ponto, verso 6 até o verso 10, nós temos a mão de Deus pesando contra os filisteus aqui. Nós temos que Deus assola os filisteus aqui de Asdod. Eles não aguentam a mão de Deus ali
E a mão de Deus é uma forma analógica, simbólica, para falar da atividade de Deus. A mão de Dagon está cortada, mas a mão de Yahvé está estendida, e ele está punindo ali, ninguém aguenta mais em Asdod, manda para Gate, chega lá na outra grande cidade, Gate, dos filisteus, ninguém aguenta mais lá, manda para Ecrom. Quando chega em Ecrom, nem espera acontecer alguma coisa, o pessoal já grita: vocês querem matar todo mundo aqui? Pelo amor de Dagon, eles falaram, digamos, mande isso de volta para Israel. Não tem como. A mão de Deus aqui, ela está pesando sobre os filisteus. Isso é algo terrível. Deus está ativamente, violentamente contra os idólatras aqui, contra os filisteus aqui. Então, a primeira coisa, bem óbvia, a mão de Deus está pesando contra eles aqui. E vejam, segunda coisa aqui nesse segundo ponto é que dentro desse terror, dentro desse espetáculo de horror aqui, de punição de Deus contra os filisteus, existe uma pitada de humor. Humor não dos filisteus, humor dos israelitas, humor do povo que Deus está vendo isso daqui. Porque a palavra hebraica para tumor, ela é a palavra para hemorroidas. Então não é uma coisa qualquer. Deus está... E a hemorroida na época era tida como uma coisa muito humilhante. Então Deus não está trazendo qualquer ferida, qualquer tumor aqui. Ele está intencionalmente humilhando os filisteus aqui. Ele está propositalmente, ativamente zombando dos filisteus aqui. E qualquer israelita e qualquer povo de Deus que lê isso daqui direito vai dar um sorrisinho no canto do rosto. Ou se não tem escrúpulo, vai cair de gargalhada aqui. Vocês acham que vocês podem aprisionar Deus e colocar sua arca diante de Dagon? Olha vocês aí cheios de hemorroidas. Vocês não estão aguentando existir de tanta hemorroida que vocês estão tendo aí. Isso é uma parte que a gente deixa de lado da Bíblia. Mas a Bíblia em vários momentos fala que Deus lá do céu zomba dos seus inimigos. Nós lemos no começo do culto Salmo 2. Salmo 2 fala assim: as nações estão conspirando contra Yahvé e contra o seu Messias, contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa dizendo, a gente vai arrancar as suas algemas, desatar as suas ataduras. E o texto diz: o Senhor lá do céu se ri. Ele ri e ele zomba dos seus inimigos. E por mais 3 salmos, os salmistas falam que Deus zomba ali dos seus inimigos. Provérbios capítulo 1, verso 26 fala que a sabedoria, ela zomba dos que a desprezam. A sabedoria ali é uma personificação do próprio Deus, é um atributo de Deus. E Provérbios, Salomão fala, ela zomba do ímpio no dia da sua angústia, no dia das suas mazelas, no dia da sua perturbação. Aquele que desprezou Deus, desprezou a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, Deus zomba. Por que Deus faz isso? Deus não é um sádico no trono. Deus não é um coringa, por exemplo. O problema não é Deus. O problema é que a idolatria é algo ridículo. Eu já falei isso em alguns momentos aqui, em outras passagens, que a Bíblia vai se repetindo, e a gente vai se repetindo também. A idolatria é uma coisa ridícula. E quando eu falo isso, você não vai pensar lá no seu vizinho, não, ela está aqui dentro de nós. Tem um espetáculo mais ridículo do mundo, que é nós queremos ser Deus, que é nós queremos que a criação seja divina. Não tem como não zombar disso. Aquele seu pecado, que para você não tem escapatória, para você é o seu mundo inteiro, que você não consegue organizar a sua vida sem esse seu pecado, essa sua prostituição, essa sua ganância, é ridícula. Dinheiro, prazer momentâneo, comida, casamento, é ridículo se você está fazendo isso com Deus. É bom se você glorifica a Deus através disso. É 2 extremos. Não tem uma área cinzenta no meio, não tem um muro para você ficar em cima.
Ou você está glorificando a Deus através da criação, ou você é uma pessoa ridícula. Lembrei agora, tem um livro do Dostoiévski, que é o Homem Ridículo. Ele fala, ele começa assim, falando para nós: eu sou ridículo, eu sou muito ridículo, não tem ninguém mais ridículo do que eu. Ele começa a falar dele quanto ele é ridículo. E você fala, que vai ser ridículo mesmo, mas somos nós ali. O maior escritor russo de todos os tempos, Dostoiévski, ele coloca a humanidade falando ali, através daquele homem que reconhece, o diferencial é que ele reconhece. Olha como eu sou ridículo. E quando você não reconhece que o seu pecado é ridículo, uma outra referência na minha cabeça agora, do nada. Harry Potter, que é um bicho-papão, uma coisa nossa, que é assustadora, ridículos, né? Vira uma coisa ridícula, é exatamente isso. Aquele seu bicho-papão, aquele seu pecado, é ridículo. Enquanto você não reconhece que isso é ridículo, você absolutizar aquilo, você não vai se livrar daquilo. Aquilo vai se mostrar como algo glorioso, como algo satisfatório, como algo que pode se tornar um Deus, se você continuar olhando para aquilo cobiçosamente, pecaminosamente. Mas uma vez que você cai em si, fala: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Senhor, me perdoe, seja o centro da vida de novo. Aí você vai desfrutar daquilo, debaixo da palavra e da ordem de Deus, de forma adequada. Você vai desfrutar do dinheiro que Deus te dá, da família que Deus te dá, do trabalho que Deus te dá, com prazer genuíno. Um prazer que vem de você saber que tudo vem de Deus e é para a glória de Deus. Então, Deus pune, Deus pesa a mão, Deus zomba, e no final, Deus é expulso. A mão de Deus, ela é estapeada, ela é expulsa do meio dos filisteus. Mas eu quero que vocês reparem uma coisa, porque isso é sintomático da modernidade. A expulsão de Deus dos filisteus aqui é o que é a modernidade desde o século XVIII e XIX. Porque desde o século XVIII e XIX, os seres humanos ímpios começaram a pensar em Deus em termos de ausência, em termos de expulsão. Nós estamos expulsando o nosso Criador do nosso meio, que não existia antes de Adão até o iluminismo. Ninguém pensava nesses termos. E aí a modernidade, ela começa a pensar em termos de vamos expulsar a noção e a fé e a confiança em Deus. E tem um poeta alemão, Johann Paul Richter, ele tem um poema que é o que inaugura a modernidade, é o epítome da modernidade lá no século XVIII, e ele vai usar as palavras lá da cruz, que nosso irmão Rafael leu para nós, para fazer a abertura da modernidade. E nesse poema ele exclama: ó Deus, ó Pai, onde está o seu colo para me consolar? Aí ele para, porque isso aqui é um eco da cruz. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Ele para, 3 pontinhos, e ele diz: a morte de Cristo proclama que Deus não existe. Deus abandonou Jesus, Deus está afastado. Então Deus não, se Jesus foi abandonado por Deus, isso quer dizer que Deus não existe. Ele esqueceu da ressurreição apenas 3 dias depois. Nietzsche, por exemplo, aquele maluco do século XIX, na ciência gaia, no livro dele vai dizer: Deus está morto, nós que o matamos. Ele é ateu, ele não acredita que nós matamos Deus, ele acredita que a influência da religião está morta na Alemanha, e estava mesmo, da época dele. E a modernidade tende a pensar então que está tudo bem, que a gente pode expulsar Deus e que vai ficar tudo bem. Esse é o slogan do iluminismo, dos iluminados. Sem Deus, sem o ópio da religião, como diria Marx, a humanidade vai se transformar em um super-herói, um super-homem, diria Nietzsche, numa perfeição absoluta. A gente vai tirar as nossas amarras, é igualzinho o Salmo 2. Só que o que acontece quando a gente faz isso? E aí o mártir do nazismo, o pastor que é alemão, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ele foi morto pela sua fé
pelo Estado nazista de Hitler. Ele pensando em tudo isso, ele vai dizer: olha, nós expulsamos Deus mesmo. Ou melhor dizendo, Deus permitiu ser expulso do mundo na cruz. Vejam, não foi a humanidade que expulsou Deus. A humanidade toda, ali em Israel, no século I, expulsou Deus. Nós não queremos, liberta Barrabás, mas a gente não quer o Deus encarnado. Mas Bonhoeffer foi uma sacada genial, genial mesmo. Ele vai dizer: mas quando Deus se permite ser expulso do mundo na cruz, Ele aumenta o seu relacionamento com o mundo. Ele intensifica o compromisso dele com o mundo. Então, quando nós expulsamos Deus da sociedade ou das nossas vidas, Ele não vai embora. Ele aumenta a presença dele no mundo. Por quê? João 3,36, João diz assim: quem crê no Filho tem no presente, agora, a vida eterna. Opa! Só que quem se mantém rebelde contra o Filho, quem não crê no Filho, João fala assim: sobre ele, sobre essa pessoa, permanece a ira de Deus. Então veja, se você não quer Deus, Ele não vai embora. Ele intensifica o seu compromisso com você, mas Ele intensifica em ira, Ele intensifica em condenação. Não tem como você se livrar de Deus. Você pode fingir que você vive como um ateu. Você pode fingir que você diz no seu coração, como Salmo 14, não há Deus. Você pode dizer que você é crente com a boca e dizer no seu coração: eu vou viver como se Deus não existisse. Você pode fazer isso. Você não consegue fazer outra coisa se não for a graça de Deus te rasgar no meio. Mas Deus não está longe. A ira de Deus permanece sobre qualquer lugar que você vai. A mão de Deus está contra você do seu mal. Se você crê em Cristo, qualquer lugar que você vai, qualquer coisa que você pensa ou sente, a mão de Deus está para o seu bem. Tudo. Não tem escapatória. Não tem como os filisteus escaparem. Vai para lá, vai para cá. Vamos expulsar Deus de Asdod. Vocês vão continuar diante de Deus. Vamos expulsar Deus de Gate e de Ecrom. Vocês vão continuar diante de Deus. Deus não está localizado. Ele está em todos os lugares. E transcende infinitamente toda a criação. Paulo diz lá para os atenienses, para aqueles pagãos lá de Atenas em Atos 17: nele nós nos movemos e existimos. É nele. Não tem como escapar. Então, se nós queremos continuar com os nossos ídolos, Deus vai permitir isso. E ao permitir isso, isso já é a manifestação da ira dele contra aquele que se mantém rebelde contra Deus. Você não vai ter sossego. Você não vai ter um segundo de sossego na sua vida. Deus vai te perseguir no seu trabalho. Você vai tomar banho, você vai dormir. Deus vai estar lá em ira contra você. Não tem escapatória. Filisteus, não tem para onde você escaparem da arca de Deus, da presença de Deus. Então ele intensifica. Em terceiro e último lugar, verso 11 e 12. Nós temos o terror de Deus aqui sobre eles. Verso 11: mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram: tirai daqui a arca do Deus de Israel e devolvei ao seu lugar, para que não mate a nós e ao nosso povo, porque toda a cidade está aterrorizada, e a mão de Deus pesava muito sobre eles, pois os homens que não morriam, eram feridos com hemorroidas, com tumores, de modo que o clamor do povo da cidade chegava até o céu. O que escala para nós, como leitores atentos que nós somos aqui, é que essa narrativa, 1 Samuel 5, ela tem um padrão, que é um padrão que repete-se em toda a Bíblia,
que é o padrão do Êxodo. Êxodo. Nós temos aqui o exílio e o êxodo da Arca da Aliança. Okay? Quando Israel está lá no cativeiro egípcio ou no cativeiro babilônico, eles estão em exílio. Eles estão exilados da terra da presença salvadora de Deus ali. E Deus ele liberta, e essa libertação é o êxodo, é a saída. Vocês conseguiram ver os paralelos? Deus pune com pragas os egípcios, Deus pune com pragas o tumor dos filisteus. Enquanto a arca está cativa aqui nas terras dos filisteus, Deus está punindo os filisteus. Exatamente a mesma coisa quando Deus estava, o povo de Deus estava cativo lá no Egito. Deus punia o Egito com as 10 pragas. E quando a Arca da Aliança foi devolvida para Israel, nós temos o próprio êxodo da coisa mais sagrada, que ficava no lugar mais sagrado da terra, que é a Arca da Aliança, que representava o próprio trono de Deus no Santo dos Santos, lá no tabernáculo aqui em Siló, nesse momento da história aqui. Então a gente tem o êxodo dessa arca, a libertação dessa arca, e enquanto ela não é libertada, Deus vai punindo os filisteus com as suas pragas aqui. No momento que Deus ele se liberta a si mesmo, ele sem nenhuma ajuda humana, ele traz a saída para a sua arca. Nós temos aqui o êxodo de Deus. E todos esses padrões que se repetem em toda a Bíblia, se repete na história de Ruth, que nós já vimos, se repete em toda a Bíblia, se torna esse tipo, esse padrão que vai ser cumprido e concretizado no nosso Senhor Jesus. Quando o Filho de Deus ele é crucificado, ele efetua, realiza para nós o nosso êxodo final, a nossa libertação definitiva. E ele mesmo se liberta da morte. Ele mesmo, lá na cruz, lá no seu momento de maior fraqueza, ele corta a cabeça de Dagon, ele quebra a autoridade do diabo, ele leva os nossos pecados, inaugura a nova criação depois da história dos mortos, e ele vence o nosso último inimigo, aquilo para o qual Dagon estava trabalhando para levar, que é a morte. Ele vence a própria morte. E ele diz ao Evangelho de João: ninguém toma minha vida, eu a dou voluntariamente, assim como Deus permitiu voluntariamente a sua arca ser levada. E aí Jesus fala: eu a dou voluntariamente para depois a tomá-la. Então ele mesmo, como a arca da aliança, a arca da aliança não é Maria, como diz os católicos, a arca da aliança é um tipo de Cristo, é ele que é o portador da presença definitiva de Deus, é ele que é a autoridade absoluta de Deus. E ele foi exilado deste mundo, ele foi cortado deste mundo, mas no seu exílio, na sua morte, no seu escárnio na cruz, igual os filisteus escarneceram da arca do templo de Dagon, ele vence e ele nos liberta dos nossos pecados. Esse é o Evangelho que nessa noção. O exílio e o êxodo da arca da aliança aponta para Cristo na cruz, como aquele que se autoexilou, aquele que foi exilado da própria presença de Deus e punido por Deus no nosso lugar. Ele que foi cortado da terra dos viventes, ele que nos salva e nos liberta. Quem? Aqueles que depositam a sua fé única e exclusivamente nele. Por quê, irmãos? O texto aqui é icônico. O verso 12 termina de uma forma inesperada, porque vai dizer que os filisteus clamaram e o clamor deles chegou até o céu. Não é a primeira vez que a Bíblia fala isso. Essa frase é exatamente igual lá de Êxodo, nos primeiros capítulos. Israel estava debaixo de uma escravidão pesada dos egípcios, e eles começaram a orar a Deus. O texto fala de Moisés fala lá no livro de Êxodo que o clamor de Israel subiu até o céu, e Deus começou a libertar eles, chamando Moisés ali. Só que existe o exato oposto aqui, porque enquanto os filisteus estavam clamando igual Israel, na mesma altura, com megafone projetado para o céu, ninguém estava ouvindo eles. Dagon não estava ouvindo eles.
Os israelitas clamaram, o clamor deles chegou até os céus, Deus ouviu porque estavam clamando para Yahvé. Os filisteus não, o clamor deles chegou até o céu, bateu lá no céu de bronze e voltou. Não tem um A de resposta para os filisteus. Não tem. Isso nos mostra que a oração é algo absurdamente sério. E que nem todo mundo, se diz cristão, ora para Deus. Vejam, é a mesma frase. Israel e os filisteus clamaram até o céu. Um foi ouvido e o outro não. Então não adianta você gritar, orar, jejuar, fazer campanha, aí que você piora, aí que está condenado mesmo. Se você não está orando corretamente para o único Deus verdadeiro. Você está orando para o ídolo. A sua oração vai chegar ao céu igual de um cristão. Vai aparecer a oração dos filisteus, está aparecendo a oração dos israelitas. A oração do ímpio está aparecendo a oração do cristão. Mas não. Provérbios 28, 9 fala que a oração do ímpio é uma abominação para Deus. Vocês ouviram isso? A oração do ímpio não é uma coisa bonitinha para Deus. Não é uma coisa que deve ser incentivada. É uma abominação. Deus olha e pensa na coisa mais abominável para vocês. Você vomitaria ao ver aquilo. Multiplica isso ao infinito. É o ímpio orando para Deus. Para Deus. Para Deus. Mas de bom coração ímpio. Então, se você não crê em Jesus, você tem dois tipos de oração que você pode fazer. Você está ouvindo o Evangelho e você sabe que você não pode fazer nada por si mesmo. E você pode orar ao Deus verdadeiro: Senhor, faça sobra na minha vida, porque só o Senhor pode fazer. É Israel no exílio sendo libertado por Deus. Ou você pode continuar a sua vida e continuar pedindo coisas para essa criatura que você chama de Deus dentro da sua cabeça. E cada palavra que você ora, que você jejua, que você faz propósito, que você faz isso e aquilo, contabiliza como uma condenação a mais na sua vida. É uma abominação para Deus. Deus, me dá mais dinheiro. Deus, me dá um marido, uma esposa. E Deus sabe que se você está fazendo isso como um fim em si mesmo, como um ídolo, isso é uma abominação. Para de orar. Fica quieto. Cale-se diante dele. Mas se você for abrir a sua boca, clame ao Deus verdadeiro, pelo aquilo que importa, pela salvação da sua alma. 3 aplicações práticas, bem rápidas, nós já concluímos. A primeira delas, 1 Samuel 5 nos ensina que a gente não pode brincar de Deus. E aí, pegando a pregação do capítulo 4 do Rafael semana passada, é o mesmo contexto. Não brinque com Deus. Não permita sincretismo no seu coração, na sua família, na sua igreja. Deus não se brinca. Se você brincar com Ele, Ele vai zombar de você, e a zombaria de Deus é condenação. Não role dados com Deus, não brinque. Segundo lugar, a mesma mão que pesa de Deus, ela salva Israel. Ela tira a sua arca dos filisteus. Como é que você vai tratar a mão de Deus? Se você cospe nela, se você despreza ela, se você vira suas costas para a mão de Deus, ela vai estar sobre você para te punir. E essa punição pode ser uma maravilha para a sua carne, mas é condenação para a sua alma. Ou você reconhece: eu estou nessa mão. E Jesus fala em João capítulo 10: eu sou um bom pastor, eu conheço minhas ovelhas, dou vida por elas, e as minhas ovelhas estão na mão do meu Pai, e as minhas ovelhas também estão na minha mão, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Então, ou você se entrega a essa mão de Deus e pensa: Senhor, a sua mão tem que vir contra mim em ira mesmo. Eu mereço que a sua mão me esmague como uma barata que eu sou. Mas a sua mão foi perfurada por mim, e eu a recebo em fé. Estou
nessa mão, a destra de Deus, que é o próprio Jesus, nosso Senhor. Terceiro e último lugar. A narrativa de 1 Samuel 5 nos ensina que, igual a Arca da Aliança, que aqui está representando o povo de Deus exilado, igual no Egito, ela fala exatamente a nossa situação aqui neste mundo. Exatamente mesmo. Porque lá em Apocalipse, a igreja da primeira até a segunda vinda de Cristo está exilada. Nós estamos exilados. A nossa alma já passou pelo êxodo, a nossa alma foi liberta, a nossa alma já é uma nova criação, mas o nosso corpo está exilado. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Nós somos a Arca da Aliança agora, por estarmos em Cristo. Nós somos o templo, a presença de Deus está aqui agora em nós, mas nós estamos no arraial dos filisteus ainda. Não tem nada para nós aqui, a não ser mostrar para o mundo que tudo está debaixo dos pés de Deus e que Deus cortou a cabeça da serpente. E enquanto nós estamos aqui, Deus ele vai derramando pragas. As 7 taças, as 7 trombetas, os 7 selos de Apocalipse são os juízos prévios de Deus ao longo de toda a história. Terremotos, guerras, desastres naturais, fome, demônios agindo, isso tem toda a história. Então nossa casa não é aqui. Nós estamos no arraial dos filisteus. Aí se alegra porque Dagom está morto, a serpente está cortada, o diabo é um cachorrinho nas mãos de Jesus. Ele está com a corrente, é ele que manda em todas as coisas. Mas enquanto ele não volta e completa o êxodo final de toda a criação, ressuscita dos mortos, nós estamos diante de um mundo caído, praguejado, que pragueja, Deus recebe as suas pragas de volta. E aí a gente faz o quê? Nós confiamos a Deus em meio a todos os desastres naturais, políticos, econômicos, financeiros e saúde. Nós confiamos no nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Que houve uma oração silenciosa. Eu já vou orar para encerrar o sermão. Confessa os pecados diante de Deus. Quebre Dagom no seu coração. E Ele recebe a todos que voltam para Ele pela fé. Oremos. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome. Dagom está morto. A serpente está derrotada. O grande dragão, nosso inimigo, não pode abominar a mulher, a igreja, ainda que ele possa mastigar o nosso corpo e afligir a nossa alma. A vida eterna já é uma realidade para cada um de nós que cremos em Cristo. Faça esse milagre, ó Deus. Distribua nos céus o dom da fé entre nós. Salva-nos e seremos salvos. O Senhor não precisa de nenhum de nós. Enquanto Israel estava em pecado, debaixo da liderança de Eli, a sua arca, o Senhor mesmo a libertou sozinho. Mas o Senhor chama cada um de nós ao privilégio de participar da sua obra. Isso é graça, é privilégio, acima de qualquer compreensão humana. Renda-nos a Ti mesmo. Corte os nossos ídolos e receba a glória da nossa vida ao Senhor. Nós iremos viver para Ti, somente para Ti. Enquanto o Senhor derrama a graça à sua igreja e pragas neste mundo, nós cantamos: o Cordeiro de Deus é digno de receber honra, glória e louvor. O Senhor é justo e compassivo, e a sua aliança em Cristo Jesus é eterna. Basta nós crermos. Resgate-nos do abismo dos nossos pecados e mostre para nós
gracioso, somente e somente em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém.